Viva e bem-vindos ao Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença que, para além de poder ouvir a esta hora, também está sempre disponível para ver e ouvir em podcast e em rr.pt. O nosso convidado de hoje tem toda a sua vida profissional ligada às tecnologias de informação e comunicação. Licenciatura, mestrado, doutoramento em Engenharia Eletrotécnica, a que juntou mais tarde os computadores, percurso feito no Instituto Superior Técnico, onde também acabou por dar aulas ao longo de 13 anos. Depois passou para a Nova Base, que liderou como CEO e presidente do Conselho de Administração. Quem o conhece e com ele trabalha, carrega nas qualidades. Dou exemplos. Pessoa afável e acessível, sempre disponível a fazer pontes, homem de consensos, um verdadeiro diplomata. Elogiam-lhe a personalidade cativante, a determinação e a serenidade, bem como a experiência e a visão estratégica do setor onde trabalha. Generosidade e compromisso também são palavras usadas pelos mais próximos para descrever alguém que será dono de um pensamento pragmático, típico dos homens da engenharia. Não foram assumidos defeitos. Presidente da APDC, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações desde 2013, Rogério Carapuça é o convidado deste Dúvidas Públicas, uma entrevista que também é conduzida pela Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Começo por agradecer ter aceitado o nosso convite. O congresso deste ano volta a contar com oradores de peso, mas não só. Inclui também os reguladores, ANACOM e ERC, que não participaram nas últimas edições. O que é que mudou? Foram as direções? Está reposto o diálogo? Não, bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras iniciais. É com gosto que estou aqui convosco. E, portanto, o programa do nosso congresso tipicamente incluía os chamados debates do Estado da Nação, ou seja, foi um nome que nós atribuímos e que basicamente significa que nós queremos fazer o ponto da situação do que acontece em cada um desses subsetores, porque a nossa associação é uma associação, e já lá iremos discutir esse ponto certamente, é uma associação de ecossistema, portanto, em que temos empresas do mercado da economia digital, sejam eles operadores de telecomunicações, operadores de mídia, de correios, de empresas de consultoria, tecnológicas, etc. E, portanto, queremos fazer o ponto da situação em alguns subsetores e no setor das comunicações, em particular, e dos mídia. E os mídia não foi desde o início, digamos, nos primeiros congressos, mas um pouco mais recentemente, começámos a fazer também esse Estado da Nação. E isso implica, enfim, ouvir a opinião de quem são os reguladores. E nós temos tido relações de trabalho sempre fáceis, quer com a ANACOM, principalmente com a ANACOM, porque há mais tempo, os mídias juntaram-se, enfim, como grupo mais recentemente e, portanto, também convidámos algumas vezes a ERC para estar presente. Uma ou outra vez não foi possível por razões de agenda, mas procuramos trazer. Numa outra situação também não queríamos abordar explicitamente os temas de regulação, porque na altura, e há que assumi-lo, a relação entre o regulador respectivo e os operadores não era a melhor, e não abordámos esses temas, mas voltámos a fazê-lo, por isso o convite é o convite que é natural e que a gente já fazia há muitos anos. A comunicação está, portanto, de novo aberta e agora numa fase boa, pelo que percebo. Bom, nós não interferimos na relação entre os operadores diretamente enquanto empresas, claro, e os seus reguladores, e por isso temos colaborações até do ponto de vista técnico, de participação em conferências, de organização de iniciativas, conjuntamente com a ANACOM, por exemplo, e isso sempre aconteceu e tem acontecido, e temos relações próximas com eles. Neste momento no setor, qual diria que são os grandes desafios que há pela frente? Ora bem, depende do que é que entende pelo setor, não é? Certo. Portanto, se calhar pode começar por explicar isso. Começamos talvez por explicar para toda a gente Portanto, que nos ouve, pelo menos perceber essa parte melhor. Sim, e até porque estamos no ano dos 40 anos da APDC, faz sentido se calhar colocar aqui um pouco de história sobre como é que tudo isto nasceu. Portanto, a APDC nasceu em 1984, numa altura em que o país era completamente diferente. A televisão a cores existia há pouco tempo, os operadores eram praticamente todos públicos, quer ao nível das telecomunicações e dos mídias, portanto, em geral,
E, portanto, a concorrência no setor era muitíssimo reduzida, porque os operadores, sendo públicos, separavam um pouco aquilo que eram as suas áreas de intervenção, cada um. E, do ponto de vista tecnológico, não havia ainda, não tinha começado ainda a digitalização, sobretudo da própria rede de telecomunicações e das centrais de comutação que passaram mais tarde a ser digitais e que na altura eram analógicas. Nessa altura essa questão não era tema, não é? Digamos assim. E essa questão era um tema importante. Ora, como os operadores eram praticamente todos públicos, houve um conjunto de pessoas que eram profissionais do setor que criaram a associação como uma associação de profissionais. Uma vez que não fazia sentido fazer uma associação de empresas em que eram praticamente todas públicas. E, portanto, a associação começou como uma associação de profissionais e depois, mais tarde, com a abertura do mercado, com a liberalização do mercado, é que passou a integrar outras empresas, designadamente operadores privados e depois empresas de vários tipos, e por isso passou a ser também uma associação empresarial. E hoje ainda temos alguns sócios individuais, apesar de termos essencialmente sócios empresas. Pronto. E, portanto, o início foi esse. E a ideia era, os profissionais do setor queriam discutir a evolução do setor, como é que se fazia a evolução do setor, e queriam discutir isso com os governos da altura, com a sociedade civil, etc. E, portanto, trazer para cima da mesa a necessidade urgente de fazer a digitalização da rede de telecomunicações. Bom, antes das centrais digitais, as centrais de comutação eletrónica, ou seja, as centrais que permitiam fazer a ligação de um assinante a outro assinante de telecomunicações, eram armários inteiros de relés, portanto, dispositivos eletrónicos que faziam a comutação eletromecânica. E, portanto, eram armários enormes, em salas enormes, em que se ouvia o clique dos relés a disparar quando se fazia, digamos, à medida que as chamadas iam sendo comutadas. E isso era uma tecnologia que tinha o seu fim à vista, porque não era possível expandi-la muito, não era rápida, não era muito fiável, e era preciso fazer então a transformação para a comutação digital. Que já estava a acontecer. Que já estava a começar a acontecer no exterior. E, portanto, era preciso trazer essa inovação, digamos assim, para Portugal. E, de facto, foi das coisas boas que foram feitas em termos de economia portuguesa pós 25 de Abril, foi a remodelação completa das redes de telecomunicações para o digital, para dispositivos, não só para as centrais digitais, mas também para meios de comunicação mais rápidos, com maior largura de banda, e aí chegámos à fibra óptica, chegámos a todos esse tipo, e à própria telefonia móvel, que não existia na altura. Essa remodelação outra vez para a fibra. A fibra já há muito tempo. Aliás, havia experiências de fibra antes mesmo, ponto a ponto, antes mesmo da própria associação ter sido criada. Eu, aliás, em conversa com das pessoas que vai participar no congresso e que foi presidente da associação, o engenheiro Graça Bal, ele contou-me que fez uma primeira ligação experimental de fibra, salvo erro, em 82, portanto, ponto a ponto. E só agora é que está generalizada e a chegar à casa das... Mas depois a generalização da tecnologia, etc., começou a acontecer nos anos 90. E também é nos anos 90 que começaram a aparecer os operadores privados, quer nas telecomunicações, quer nos próprios mídia. Portanto, a Telecel, que depois foi adquirida pela Vodafone, a Ótimos, que hoje faz parte da NOS, a TVI, a SIC, tudo isso são inícios dos anos 90. A Anacom, enquanto regulador, que era necessário para depois poder regular um mercado que tinha operadores diversos, foi criada ainda com o nome de ICP, Instituto das Comunicações de Portugal. Foi criada em 89, salvo erro, e, portanto, todo o mercado foi abrindo. E a evolução foi muito rápida. A evolução foi muito rápida. Essa evolução depois estendeu-se com a entrada no mercado de operadores em concorrência, estendeu-se à própria inovação, não só ao nível da tecnologia, mas também ao nível dos serviços. Por exemplo, nós temos televisão por cabo há muitos anos e muitíssimo generalizada comparada com
com outros países e com aplicações que apareceram em Portugal muito antes de aparecerem em praticamente todo o mundo. Portanto, aquela aplicação simples que a gente hoje usa muito de andar para trás com o programa para ver o programa que tinha começado há uma hora atrás, não existia praticamente em sítio nenhum do mundo quando apareceu em Portugal. E, portanto, algo que caracterizou muito o setor e os operadores foi esta inovação contínua, quer ao nível da telefonia fixa, quer ao nível da móvel, com as sucessivas gerações, 3G, 4G, 5G. Já lá vamos? Já lá iremos. E, portanto, toda essa inovação foi posta a rolar, digamos assim, a partir desse momento inicial e de fundação, digamos, da própria associação. Pois, como lhe digo, a associação passou a ter operadores públicos, privados, portanto, o normal, mas entidades de diversos tipos, porque não só as empresas de operação estavam interessados no setor, mas também as empresas que criavam as condições para que essa operação se pudesse fazer. Por exemplo, ainda até às empresas que faziam valas, por exemplo, na rua para passar os cabos. Depois às empresas que desenhavam e construíam aplicações, empresas de consultoria. Acompanham o processo todo. E, portanto, esta associação é uma associação de ecossistema. Não é uma associação, como a gente está habituado a ver as associações empresariais, em que todos os sócios são iguais. Portanto, por exemplo, uma associação de hoteleiros, são todos hotéis. Uma associação de farmácias, são todos farmácias. E, portanto, tendem a defender os interesses desse grupo específico, como é muito natural. Nós somos uma associação de ecossistemas e, portanto, discutimos os interesses que são do interesse conjunto desse ecossistema. Não podendo nós perder muito tempo portanto, com história. Os temas de preços, de concorrência, já lá depois, iremos, etc., nós não exatamente. tratamos. Portanto, são os temas que uma outra associação, que é a Aperitel, nós ainda assim vamos querer ter a sua opinião sobre algumas dessas. Vai gerindo, porque essa sim é uma operação, é uma associação de operadores que tem esse fim na sua missão. Chegados assim. aqui, qual é então o grande desafio do ecossistema? Ora bem. Portanto, o ecossistema passou por inúmeros desafios. Portanto, anos 90 foi aquilo que já vimos. Depois, o grande boom, digamos assim. Exatamente. Depois o aparecimento dos instrumentos digitais em larga escala e das grandes empresas digitais é algo que começa nos finais dos anos 90, início dos 2000, etc. Portanto, a transformação digital permitiu o aparecimento em todo o planeta das empresas hoje mais valiosas do planeta e com mais clientes, etc. E tudo isso ocorreu durante os anos 2000, 2010 e chegamos aqui hoje em que o tema são as aplicações e as aplicações sobretudo em áreas disruptivas como a inteligência artificial, por exemplo, de que se tem falado muito ultimamente. E, portanto, hoje o desafio é precisamente o acelerar da transformação digital, possibilitada por este tipo de tecnologias, e que se acredita que será o maior salto de produtividade da história da humanidade. Portanto, não é uma coisa simples. Em 84 estávamos atrasados, hoje estamos atrasados para esse desafio ou não? Não, é assim, repare, nós comparativamente, não é? Óbvio. Depende de quem somos nós e depende do que é um atraso. Nós país, no meu caso. Em 84 estávamos a falar do país e o país tinha que recuperar em termos de digitalização e de liberalização do mercado e isso foi feito com sucesso. Hoje já não falamos só de país, falamos de região e da Europa, digamos assim. Certo. Porque um país é demasiado pequeno, digamos assim, para conseguir fazer, digamos, a transformação digital e para fazer as grandes transformações. Só para lhe dar um pequeno exemplo, nós hoje temos empresas globais que são maiores do que... Basta somar 5 empresas globais na área digital e temos a economia americana. E, portanto, enfim, 5 não, mas 7 temos a economia americana. E, portanto, temos empresas que são maiores do que a economia da maior parte dos Estados. E uma curiosidade a esse respeito é que, por exemplo, a Dinamarca, salvo erro em 2017, nomeou pela primeira vez um embaixador junto das empresas digitais, que era um embaixador de carreira. Portanto, era um embaixador na Indonésia,
e que a seguir foi nomeado como embaixador junto das empresas digitais, para ter o seu escritório em Silicon Valley, para estar próximo das empresas digitais. E o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, na altura, disse no seu discurso que a razão por que nomeava o embaixador junto às empresas digitais é porque a esmagadora maioria das grandes empresas digitais era mais importante para a Dinamarca do que a esmagadora maioria dos Estados. E, portanto, era necessário alguém que compreendesse as tecnologias que iam aparecer, como é que essas tecnologias podiam ser adotadas, que atraísse investimentos para a Dinamarca, etc. E Portugal precisava também de um embaixador. Eu diria que precisamos ter esse tipo de função, quer seja materializado dessa maneira ou noutra figura qualquer, mas é muito importante ter uma relação muito próxima com essas empresas que são da dimensão de Estados, digamos assim, em termos económicos. E por isso, hoje estamos numa situação em que um Estado sozinho dificilmente consegue fazer uma transformação significativa na sua economia e, portanto, estamos a falar essencialmente de regiões. E aí preocupa-nos naturalmente aquilo que é a situação da Europa, porque a Europa é muito menos competitiva do ponto de vista de tecnologia digital com outras zonas do mundo, comparado sobretudo à nomeadamente China, os Estados Unidos ou China. E, portanto, já agora que está a falar neste tema, as empresas a operar em Portugal têm escala? É assim, as empresas a operar em Portugal, que são grandes lá fora, têm escala. As empresas portuguesas não, em geral não. E esse é um dos grandes problemas da economia portuguesa, que é a falta de escala. E isso nota-se em todas as áreas, inclusive os próprios operadores, etc. O problema da escala é um problema nacional crítico e em vários setores, em vários setores e que nós temos que Defende a fusão. que resolver. Defendo tudo o que tenha a ver com o aumento de escala. Ou seja, Fusões, aquisições. nós temos normalmente todos os incentivos errados para o aumento de escala e ficamos muito orgulhosos por ser uma economia de PMEs. E quando ser uma economia de PMEs é um problema, não é uma vantagem. Eu diria, se quiser abordar esse tema, assim de uma forma simples, que nós, desde o 25 de Abril até hoje, foi outro dia, houve o aniversário dos 50 anos do 25 de Abril, e o 25 de Abril tinha os 3 Ds, lembra-se da democratização, descolonização e desenvolvimento. E de facto nós temos a liberdade que não tínhamos e a democracia que não tínhamos. E fizemos a descolonização. Isso é precioso. Possível, diria eu. A descolonização possível. Portanto, E o desenvolvimento foi onde a gente falhou mais. Embora tivéssemos áreas que se desenvolveram bem. E este caso do nosso setor acho que foi um dos casos que se desenvolveu bem. Mas isso não é fácil, ou não é possível dizer relativamente à economia toda. Falta o dedo da dimensão? Repare, aconteceram duas coisas em paralelo que juntas causaram alguns problemas. Uma que correu bem e outra que nem por isso. A que correu bem foi o desenvolvimento de pessoas, da ciência, o desenvolvimento da nossa academia, a formação de pessoas, a qualificação de pessoas, a escolarização. Isso correu bem e nós demos um salto qualitativo absolutamente inacreditável nos últimos 30 anos. Quando eu entrei para a universidade, 7% das pessoas que acabavam o ensino secundário chegavam à universidade. E o ensino secundário não era o ensino obrigatório para todos. Hoje temos o ensino secundário todo, os 12 anos, como sendo o ensino obrigatório, e 40% dos jovens que terminam o ensino secundário entram na universidade e depois vão fazendo os seus graus académicos. E, portanto, o nível de escolarização desta geração mudou brutalmente. A nossa ciência é de primeiro nível em termos internacionais em muitas áreas. As nossas universidades são de primeiro nível em muitos rankings internacionais nestas áreas e, portanto, temos uma juventude muito mais escolarizada e uma ciência muito mais desenvolvida e toda a gente mais móvel. Isto é, com a entrada na União Europeia a abolição de fronteiras, com os transportes aéreos muito mais baratos, com uma série de desenvolvimentos que foram feitos, as pessoas são mais móveis e são mais qualificadas. Enquanto que a economia desenvolveu-se menos.
E como a economia se desenvolveu menos e as pessoas são mais qualificadas e mais móveis, vão para fora. E, portanto, nós temos os dois números de 30%, eu diria, da nossa vergonha, que são 30% de pobres e 30% de jovens que querem ir para fora de Portugal. E isso porquê? Porque a nossa economia não ganhou escala, porque a nossa economia não se desenvolveu, porque não há projetos suficientemente interessantes muitas vezes. Não é só um problema de salários, como às vezes se quer reduzir o tema, mas não há, por vezes, iniciativas tão interessantes, tão tecnicamente desafiantes, como existem noutras economias maiores com maior escala. E essa dualidade criou aqui assim um problema. O raciocínio, ainda a falar da escala, a venda da antiga PT, agora a Altice, é uma preocupação? Não, repare, os operadores fazem o seu caminho, os donos às vezes mudam e quem sabe que se alguma vez algum dos operadores atuais for vendido, quem sabe quem é que compra, só depois é que a gente vê, mas qualquer das maneiras é sempre normal o mercado fazer esses movimentos, não é esse o problema. E normalmente o mercado corrige quaisquer coisas que possam não ser ideais do ponto de vista de concorrência ou outra coisa qualquer, porque alguém aproveita também as oportunidades. Portanto, não é isso que me preocupa. O que me preocupa é que este grau de desenvolvimento da economia não acompanhou o grau de desenvolvimento das pessoas. Eu já lá volto, mas queria só perguntar aí uma coisa pelo meio ainda em relação ao Altice. Mas do seu ponto de vista, qual seria o resultado, em termos de, pensando no setor e pensando no país, qual seria o resultado mais favorável de um eventual processo de venda? Eu não faço comentários sobre os negócios que os nossos associados decidem ou não fazer, portanto não vou comentar. Pronto, agora aí então ao seu ponto. Porquê que, no fundo, houve um desenvolvimento grande das pessoas e não houve um desenvolvimento grande em termos económicos? Isso é uma pergunta... Não queria que fosse de retórica, gostava mesmo de Isso é uma pergunta muito interessante, mas eu acho, na minha opinião, acho que houve um fator absolutamente decisivo. É que, enquanto que na qualificação das pessoas é fácil e não é muito diferente a posição política dos vários partidos, ou seja, é fácil montar a vontade política, não é fácil ver um partido dizer não vamos qualificar as pessoas e outros a dizer que vamos. É consensual. É um objetivo comum, digamos assim. É um objetivo que é mais fácil de consensualizar. Pode haver uma medida mais desta maneira ou mais daquela, pode um partido defender uma coisa um pouco diferente do que outra, mas o objetivo geral ninguém vai dizer que é contra ele. Enquanto que desenvolver a economia há duas visões completamente diferentes. Há, se calhar, metade do país, ou assim, para dizer um número redondo, que pensa que nós temos um problema de criação de riqueza, que não criamos riqueza suficiente, e por causa disso depois também não a distribuímos. E há, se calhar, outra metade do país que diz que nós criamos riqueza suficiente, não a distribuímos bem. Vimos agora na campanha eleitoral, lembro-me de um debate, por exemplo, em que Paulo Raimundo dizia isso com todas as letras. Ele dizia, nós queremos riqueza suficiente, não a distribuímos bem. É o problema dos baixos salários. E outros pensam o contrário. E nunca se conseguiu criar uma estratégia económica única, porque há estas duas visões, certo. E estas duas visões, uma vez, dependendo da geometria, fundo, da geometria dos partidos, do seu peso eleitoral, foi derivando para um lado, outras vezes para o outro, às vezes dentro do mesmo partido, uma equipa de gestão diferente do partido faz diferenças também significativas nesta matéria e por vezes estamos a oscilar para o lado do problema da distribuição e outras vezes estamos a oscilar para o lado do problema da criação. Agora eu pergunto, isso não permitiu criar uma estratégia clara. E distribuímos mal, ou seja, é as duas coisas, ou de facto temos que criar... Eu acho que há pessoas que gostam de ver isso do ponto de vista ideológico, porque do ponto de vista ideológico é fácil explicar tudo, é uma fé. Portanto, a pessoa acha que sim, porque tem aquela fé. Eu não gosto, dada a minha formação de engenharia que já referiu, não gosto muito desses temas colocados dessa forma e preferia dar alguns exemplos que eu acho que é essencialmente um tema de números. Vamos imaginar um país mais ou menos da dimensão de Portugal, e com uma população mais ou menos parecida, ligeiramente superior, que é a Holanda. Em 2023, qual é que foi o lucro da maior empresa holandesa? Numa altura em que a gente aqui diz que as empresas portuguesas tiveram um lucro excessivo, que é uma coisa que eu não entendo porque é isso de um lucro excessivo, mas teve um lucro muito grande. Uma empresa holandesa, a maior empresa holandesa, que é a Shell, teve
resultados líquidos em 2023 de 17 mil e tal milhões, 18 mil milhões. Uma empresa. Se Sim, formos mas é a Shell. somar, não Está a interessa, falar do mas é setor- uma empresa holandesa. Ok. Se nós quisermos encontrar uma empresa, se quisermos encontrar esse volume de lucros em empresas portuguesas, temos que somar as empresas ditas grandes portuguesas todas, Quase impossível. e não chega para esse número para uma empresa. Portanto, a gente não tem um problema de criação de riqueza. Claro que temos. Só uma empresa holandesa cria mais valor do que todas as grandes empresas portuguesas. Mas também temos de distribuição? Como há pouco valor criado, claro que depois não é possível distribuir tão Claro. bem. É o tal problema do ditado que casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, não é? Agora, se nós tivéssemos um problema de distribuição, temos de fazer agora a prova ao contrário. Significa que se nós distribuíssemos o que temos, tirávamos toda a gente da pobreza. Então vamos pegar aí nos lucros de uma das maiores empresas portuguesas, 1.000 milhões. Nós somos 10 milhões de portugueses. Vamos imaginar que a gente distribuía os 1.000 milhões todos pela população toda, dava 100 euros a cada um. Distribui pelos Dava 100 euros a cada um. digamos, os 4 milhões Já de lá pessoas vamos. que estariam na pobreza. Já não é? lá vamos. Dava 100 euros a cada um. Com 100 euros a cada um alguém saía da pobreza por ano. Não é. E se fosse só para os 30%, eram para aí 300 e tal euros para cada um por ano. Também saía alguém da pobreza por causa disso? Não. Portanto, nós não temos um problema de distribuição, temos um problema de distribuição porque não criamos, Porque não há para porque distribuir. não há para distribuir. Porque as empresas precisam de gerar meios financeiros para poderem reinvestir no seu negócio, para poderem inovar, para se poderem internacionalizar e para poderem ser shells deste mundo, porque essas empresas não nasceram do nada, nasceram da inovação. Ainda agora se fala também da empresa dinamarquesa que vende 300 bilhões, que é aquela farmacêutica Novo Nordisk, não é? Portanto, não nasceu do nada, nasceu da inovação e pôde nascer na Dinamarca, que é um país com 5 milhões de habitantes, enquanto nós temos 10. Por isso, apostar na qualificação das pessoas, como fizemos. Apostar na inovação, como fazemos, em alguns casos. E ter dinheiro para investir, e isso aí é que a gente não tem, é fundamental para podermos criar empresas com a dimensão, com a escala, com a projeção internacional necessária. Tivemos Porque agora em uma Portugal grande o mercado não oportunidade é com a chamada sempre bazuca interessante. europeia, o PRR, que bem conhece. Sim. Foi aproveitada neste setor? Acha que Isso foi? está em curso e eu faço parte, como sabe, da Comissão de Acompanhamento do PRR e, portanto, também não vou comentar, porque a Comissão tem uma forma de se exprimir que é através dos seus relatórios e através Eu não quero que do acompanhe, seu Presidente. Por eu não isso, quero que fale desse trabalho, mas não em vou falar desse relação a tema. este setor, Sim. acha que este setor aproveitou esta oportunidade? Vamos lá ver, os vários setores estão-se a tentar posicionar e estão a tentar aproveitar as oportunidades todas. Nós, enquanto associação, e agora no nosso congresso vamos apresentar um documento que tivemos a elaborar com sugestões para o desenvolvimento do país, etc. E uma das questões que colocamos nesse documento é precisamente dizer que os instrumentos que aí vêm, porque o PRR está comprometido e está em execução, os instrumentos que aí vêm, Portugal 2030, etc., devem ser aproveitados essencialmente para as empresas e ter uma componente forte de transformação digital das empresas, para apoiar a transformação digital das empresas, porque isso é fundamental porque a transformação digital está muito correlacionada com o desenvolvimento das Mas empresas. está a falar do que aí vem. Isso quer dizer Dos que o fundos que aí que já chegou não foi aproveitado? O que já chegou não vale a pena falar dele. Está em execução? Vale a pena falar Mas do está em futuro. execução? E foi um grande cheque? E em termos de execução tem que ser bem executado. Ok, Pronto. mas não respondeu à minha pergunta. Pois não, nem vou responder. Porque esta minha missão compromete essa resposta. Isto é, não me vou pronunciar sobre esse tema. Mas aquilo que é a missão da comissão a que eu pertenço é garantir que o PRR tem feedback suficiente para ser bem implementado e isso está em curso. Não vou comentar. Agora, os próximos acho que devem ser bastante vocacionados para a economia, para as empresas e, em particular, para a transformação digital, obviamente também para a transição energética, etc.,
mas muito para a transformação digital, porque a transformação digital está muito correlacionada com a produtividade dos negócios e, portanto, a produtividade desses negócios vai tirar muito partido daquilo que se conseguir fazer ao nível da transformação digital. Já agora, posso lhe perguntar quando é que teremos novidades da Comissão de Acompanhamento do PRR? Os relatórios são semestrais, portanto, quando terminar o primeiro semestre, haverá um relatório. Vamos pontuando esta conversa e passando sempre pelo tema da inteligência artificial, que é, aliás, o grande tema do Congresso deste ano. Este ano, sim. Como ela vai moldar o futuro, na prática ela já está presente. Nós nem sempre damos conta disso, mas de facto ela já está presente na vida pessoal e profissional de todos. A questão é perceber se estas mudanças estão também a ser acompanhadas pelos serviços que são fornecidos pelas empresas do setor e se nos dá exemplos que nos ajudem a entender onde é que ela de facto hoje está na vida de todos nós. Então, enfim, parece óbvio para quem está no setor, digamos, que a inteligência artificial vai ser o grande veículo de transformação, não só da economia, como, enfim, da sociedade em geral, em termos tecnológicos. Sendo até difícil antecipar todas as consequências do processo que estamos a atravessar. Do enorme aumento de produtividade que ele traz. E esse aumento de produtividade tem a ver com as pessoas em particular, e tem a ver com as empresas, e tem a ver com as economias no seu todo, etc. E por isso é uma grande esperança de que esse aumento de produtividade venha favorecer as economias, os negócios, a vida das pessoas, etc. Bom, dito isto, quero também fazer aqui um parênteses, que um dos nossos convidados, que é o professor Pedro Domingos, que é uma das autoridades mundiais em termos de machine learning, o autor de um livro designado por The Master Algorithm, ele deu uma entrevista ao Der Spiegel aqui há uns tempos, em que dizia uma coisa que era assim: quando eu vou a conferências aí pelo mundo fora, eu vou a conferências nos Estados Unidos e toda a gente fala das enormes oportunidades que a inteligência artificial nos vai trazer, nos vai proporcionar. Vou à Europa, toda a gente fala dos riscos. Toda a gente fala de que temos que proibir isto e mais aquilo e mais aquilo outro. E, portanto, essa não é a posição correta. Não quer dizer que os riscos não tenham que ser prevenidos, mas nós pormos os riscos e a regulação à frente da inovação é um risco tremendo para a Europa. E como alguém disse no outro dia, a continuar assim, a Europa fica uma espécie de museu que os chineses e os americanos vão visitar nas férias para ver como é que eram as coisas no passado. E não para concorrer no futuro e para abrir caminhos e para fazer as coisas primeiro do que os outros. Deixe-me só fazer um parênteses, sendo que há de facto alguns riscos importantes. Nós ainda na semana passada tivemos aqui o responsável dos recursos humanos da Randstad que dizia que inevitavelmente os empregos destruídos pela inteligência artificial serão mais do que os construídos pela inteligência artificial. Isso é discutível. Eu também acho que ainda é difícil dizer isto, mas a ideia que ele passava era exatamente porque, repare, em todos os avanços tecnológicos que houve até hoje, penso, por exemplo, na máquina a vapor, enfim, os empregos destruídos foram sempre menos do que os empregos criados, porque esse tipo de avanços tecnológicos criam oportunidades que não existiam e, portanto, vão aparecer empregos novos, vão ser destruídos alguns e, obviamente, as pessoas têm que se requalificar para poder concorrer aos novos, para não ficarem para trás. E, portanto, o mecanismo tem sido sempre esse. A questão é que quando tratamos de software e quando tratamos de mecanismos que se replicam com muita rapidez, é discutível, ninguém sabe, se de facto a criação de mais empregos vai suplantar a destruição de empregos. Portanto, é difícil que alguém lhe responda com exatidão, digamos, uma pergunta desse tipo. O que é verdade, isso garantidamente porque aconteceu nas anteriores, é que as pessoas têm que se qualificar e têm que se qualificar rapidamente porque esta tecnologia avança muito mais rápido e é muito transversal, ou seja, vai afetar tudo. E, portanto, se as pessoas não estiverem a par, digamos, do que acontece nessa área, vão ser menos qualificadas para poder concorrer aos postos de trabalho que vão existir. E há aqueles postos de trabalho que vão ser eventualmente substituídos, mas também há aqueles que vão ser transformados, ou seja, vão ser feitos de outra maneira. Eu gosto de pensar que
porque repare no que tem acontecido na história. O homem começou por ser essencialmente agricultor. Depois, com o aparecimento da máquina a vapor, a indústria ganhou peso, cada vez menos pessoas trabalhavam na agricultura. Com o aparecimento dos serviços, as pessoas começaram-se a deslocar para os serviços e menos para a indústria. E neste momento a esmagadora maioria, na economia americana, 80% das pessoas trabalham nos serviços. Mas este é um fenómeno de facto mais global, diria eu. Só que este fenómeno e mais transversal, como dizia. Tanto permite automatizar mais a indústria, como a agricultura, como os serviços, como tudo. É igual. E portanto a pergunta é, para onde é que os empregos vão agora? Vieram da agricultura para a indústria e para os serviços. A minha tentativa de resposta, digamos assim, no curto e médio prazo, é que vão evoluir das áreas transacionais para as áreas emocionais. Isto é, as áreas transacionais, aquilo que é fazer transações, vão ser automatizadas rapidissimamente. Quer sejam transações bancárias, transações de todo tipo. As áreas emocionais, ou seja, aquelas em que bem-estar, a saúde. O bem-estar, a saúde, aquilo em que falar com uma pessoa pode fundamental, mudar alguma coisa, não é? Eu acho que nessas os empregos vão florescer. E nas áreas transacionais haverá menos produtividade e, portanto, são precisas menos pessoas para cumprir as mesmas coisas. É tudo mais automatizado. Assim, num curto, médio prazo, fazer previsões a longo prazo é uma coisa muito difícil. Eu diria que esse seria o cenário mais relevante. Mas estava a falar da questão da inteligência artificial. Para lhe dar assim exemplos simples. Por exemplo, quando nós deixamos as nossas preferências num determinado operador de streaming ou numa determinada empresa que vende livros ou que vende outra coisa qualquer, existem algoritmos que estão a ver o que é que aquelas preferências significam e que outros tipos de títulos é que nos podem sugerir. E por isso, esse tipo de exemplos são exemplos que permitem as pessoas perceberem qual é o alcance desta tecnologia. Só que esta tecnologia também, já se fala de inteligência artificial desde os anos 50, e havia até um termo que os homens da inteligência artificial usavam muito, que era os invernos da inteligência artificial. Não sei se ouviram essa expressão, que era, havia determinados avanços e depois havia um período em que aquilo parecia que não tinha acontecido afinal nada. Era esquecido. E era esquecido e tal. Hibernava, o investimento nessa altura baixava e depois voltava mais à frente e tal. Só que agora estamos perante uma categoria de sistemas diferentes, que é uma categoria de sistemas capazes de aprender sozinhos, ou com algum guidance, mas eles próprios. E como eles são capazes de trabalhar a uma velocidade muitíssimo rápida, aprender sozinhos significa que eles podem aprender muitas coisas. E, portanto, nós podemos ter algoritmos, quer do ponto de vista de eficiência das redes, quer do ponto de vista de previsão de avarias de equipamentos antes deles avariarem, quer do ponto de vista de simplificação da forma como se faz a manutenção, etc., que vão ser impactados por esses desenvolvimentos, quer ao nível das telecomunicações, quer ao nível de outras áreas, como a energia, etc. E também ao nível das aplicações, como há bocado vimos aqueles exemplos. E como áreas inteiras, e algumas delas que nunca praticamente mudaram. Olha, uma área que praticamente nunca mudou, a educação. A educação está praticamente igual desde a última revolução tecnológica, que foi a invenção da imprensa, século XV. Antes da imprensa, as pessoas não tinham livros, portanto era o mestre e os discípulos, digamos. Agora já começa a haver aulas à distância. Passaram a ter livros, e com livros passaram a poder estar em aulas e depois irem estudar sozinhos. E o modelo passou para isso. E hoje está praticamente igual, tirando o ensino à distância, que é a primeira tentativa. Mas agora, com a introdução de algoritmos de inteligência artificial que aumentam a produtividade, quer dos alunos, quer de toda a gente, os ChatGPTs da vida, etc., o ensino vai ser radicalmente transformado nesse sistema. Já agora, em termos e era práticos, algo que já não era transformado há centenas de anos. Já agora, em termos práticos, além das aulas à distância, o que é que prevê que pode mudar? Em termos práticos? São os instrumentos de produtividade, porque, repara, aquilo que foi colocado de tecnologia nas escolas até agora foi tecnologia digital, por exemplo, computadores, projetores multimédia e tal, para fazer as coisas da mesma forma que se fazia. Portanto, não era uma transformação digital, era uma transição. Isto é, transitava-se de uma coisa que era em papel para uma coisa que era em formato digital, mas a coisa era a mesma, ou seja, os instrumentos é que mudavam.
Agora não. Agora a gente vai ter instrumentos de produtividade, como por exemplo os modelos de linguagem, portanto os chat GPTs da vida, que vão permitir procurar assuntos a uma velocidade extraordinária e por isso vão pôr em causa uma coisa fundamental que é o professor como fonte do conhecimento. Os modelos de aprendizagem têm que ser revistos. Os modelos de ensino e de aprendizagem têm que ser revistos, porque eles estavam baseados no professor ser a fonte do conhecimento. E agora há outras fontes. O Congresso vai também discutir a situação dos mídia que não estão a atravessar um período fácil. Quais são os principais problemas que identifica neste momento? Ora, essa é a tal pergunta difícil de dizer a um profissional da comunicação social que em princípio sabe melhor a resposta do que o entrevistado, mas vou tentar. Começando por dizer que a liberdade da imprensa e termos jornalismo livre e independente é fundamental para a democracia. Portanto, a gente não consegue ter uma democracia sem ter liberdade da imprensa, sem ter mídia não capturados por poderes políticos, etc. Isso é absolutamente fundamental. Ora, há que garantir que isso acontece mesmo quando há dificuldades económicas ou financeiras, mesmo quando há evoluções tecnológicas ou na presença de evoluções tecnológicas, há sempre garantir que a liberdade da imprensa se mantém. Ou seja, que vocês podem fazer o vosso trabalho sem que ninguém os pressione para fazer as coisas de uma maneira ou de outra, ou que os persigam, ou que... whatever. E isso não é uma coisa garantida. Nós podemos ver coisas absolutamente terríveis que aconteceram, por exemplo, durante alguns regimes, por exemplo, a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos, em que se contestava, em que se contestava coisas como... em que se contestavam coisas como as autorizações climáticas, que foi ao ponto de que os meteorologistas começaram a ser perseguidos e alguns desistiram do seu trabalho porque davam mais notícias e diziam que o tempo estava pior porque houve as alterações climáticas e tal. Portanto, quando se começa a perseguir meteorologistas, chega a este nível, né? como é que não será com jornalistas que podem fazer notícias sobre todas as coisas? E, portanto, há que proteger o jornalismo, não só do ponto de vista de liberdade de imprensa e da forma como as pessoas podem atuar, mas também de condições económicas para que os mídias sejam livres, na medida em que ninguém consegue ser livre se não for economicamente independente. Esse é outro ponto, que é a sustentabilidade financeira. Esse é o sustentabilidade como financeira. É que se garante? A sustentabilidade financeira é um tema que tem que ser discutido, do meu ponto de vista, tem que ser feito tudo o que seja necessário para que os mídia livres e independentes possam continuar a operar. É uma questão de imaginação de que tipo de medidas é que serão necessárias, mas isso parece-me fundamental. Já percebi que não quero falar de preços, mas vamos ter que passar por questões que andam à volta. Até porque na apresentação do Congresso dizem que a diferenciação e a inovação são as grandes apostas das três maiores operadoras de telecomunicações no mercado. Sim. Onde é que está essa diferenciação exatamente quando as soluções apresentadas aos clientes se aproximam? Na forma, na qualidade, no preço? Mas isso depende muito repare, quando existe uma... Eu estou a falar do ponto de vista do consumidor particular, não tanto do consumidor empresarial, mas para quem nos ouve perceber. Eu percebo. Quando nós vemos um período de grande inovação, como aconteceu, por exemplo, com o caso da TV por cabo, que há bocado referi, começam a aparecer inovações que, de facto, os portugueses tiveram primeiro do que outros. É claro que, à medida em que essas inovações vão sendo postas no terreno, os concorrentes da entidade que coloca a inovação em primeiro lugar começam também a ter as mesmas coisas. E a tendência é que eles consigam aproximar as ofertas e depois cada um deles encontrar formas de diferenciação quando aparece uma diferença do ponto de vista de tecnologia, quando aparece uma diferença de outro ponto de vista qualquer. Portanto, as empresas tenderão sempre a apresentar as inovações que conseguirem apresentar dentro do menor tempo possível para que, com isso, consigam captar clientes. E isso aconteceu, efetivamente, no mercado. Não quer dizer que num determinado momento não começa a aparecer um determinado equilíbrio, porque, entretanto, outros
que não fizeram uma determinada inovação primeiro aparecem com uma coisa parecida. Que é o que está a acontecer neste momento. Depende, há vários momentos e em cada momento há sempre uma tentativa de igualização falta da concorrência oferta. no Não, setor? porque repara o seguinte, nós temos operadores americanos de telecomunicações que têm 100 milhões de clientes. Nós temos uma média de clientes por operador na Europa na casa dos 5 milhões. E temos em Portugal na casa dos 3,5. Mas Portanto, não nós em basta Portugal, comparar quando muito, com... tínhamos operadores a mais, Não basta comparar com os clientes que têm, também tem que se comparar com os preços que oferecem e os serviços que oferecem. Tudo tem a ver com a escala também e com a capacidade que as empresas têm que ter de inovação. Porque, e também não se pode olhar para as empresas dizendo, olha, elas ganham dinheiro e isso é mau. Não. Nós temos de ter uma abordagem mais técnica. E a abordagem mais técnica é ver qual é o retorno desse investimento. E a gente vai aos operadores europeus, alguns até grandes, e vemos retornos de investimento na casa dos 2,5%. Alguém quer ter um negócio cheio de risco com um retorno de 2,5%. Então deixa-me fazer a pergunta de outra forma. O mercado nacional tem espaço para mais operadores? Em termos de dimensão, não. De grande dimensão? Em termos de dimensão, não. Porque, repare, Acha que os 3 que existem... Nós temos 3,5 milhões de pessoas por operador, quando a Europa tem à volta de 5 em média e os americanos já à volta de 100. Mas já vai entrar agora um novo operador, grande Está bem, operador. mas isso está feito, está feito. Agora, a questão é... Mas não acredita, portanto, que essa entrada de Digi, no caso é o que estamos a falar, possa alterar o que quer que seja no mercado? Não, isso Posso ler isso das suas não, palavras? não, de maneira nenhuma. Eu acho que quando entra alguém num sítio onde não estava, provoca alterações. Isso já aconteceu no passado, quando entraram operadores novos. A questão é, há um compromisso, há um trade-off, como a gente gosta de dizer, que a gente usa muitas expressões em inglês. Há um compromisso entre aquilo que é a rentabilidade que um operador tem que ter para poder continuar a fazer inovação e continuar a existir, e aquilo que é aquilo que os clientes, obviamente, pretendem, que é sempre ter o máximo de serviços possíveis pelo preço mais baixo possível. E isso não vai mudar com a entrada do novo operador, porque o mercado é o que é. O mercado tem as suas limitações e, sem resolvermos o problema da escala, Não resolvemos o problema do preço. não resolvemos o problema inerentemente do preço. Agora, repare, quando a Ótimos entrou no mercado, também propôs preços mais baixos, os outros responderam, etc. Portanto, as coisas acontecem sempre. Agora, a questão é que as empresas têm que ter a capacidade de inovar, têm que ter a capacidade de investir em infraestruturas que são pesadas, e se elas não conseguirem ganhar dinheiro, não conseguem operar no nosso mercado. Esse é um problema. Deu o exemplo dramático. da Ótimos, acha que o mesmo pode acontecer com a Digi? Vamos ver, quer dizer, a gente não somos bruxos, não é? Como se costuma dizer. Portanto, há sempre, quando entra uma nova presença no mercado, há sempre reações dos outros e veremos. A questão é que o papel da regulação é o papel de garantir que as regras, que existem regras e toda a gente cumpre as regras e que as regras são justas para todas as partes. Ou seja, a regulação não se confunde com a defesa do consumidor. A defesa do consumidor também existe. A regulação deve ponderar aquilo que são os interesses do consumidor com aquilo que são os interesses dos players de mercado, que se não tiverem condições para operar em condições de rentabilidade numa determinada região, acabam por desistir. E isso também não interessa em quem é cliente. Não é? Deixa-me ainda perguntar-lhe o que é que aconteceu ao 5G? Está a andar. Vamos lá ver, não vale a pena também estar sempre a voltar ao passado e, digamos, a bater no ceguinho, como o povo costuma dizer. O 5G teve um atraso significativo, que provocou um atraso até nas classificações de Portugal nos rankings europeus do DESI, etc., porque fizemos um concurso, levou um ano, e que era um concurso, do nosso ponto de vista, e dissemos na altura, injusto, do ponto de vista do investimento. Mas foi feito, está a andar. Segundo os números da própria Anacom, hoje, em abril de 2023, nós teremos uma penetração do 5G na casa dos 70%, enquanto que a média europeia é de 80%. O que quer dizer que, com muita rapidez, os operadores responderam para incorporar a tecnologia e prestar os serviços. Agora, o que leva mais tempo é construir aplicações, serviços diferenciados em cima dessa capacidade, porque o que uma nova tecnologia traz são novas capacidades. Fazer chegar ao cliente. Exatamente. Portanto, a utilização.
É fazer chegar, por exemplo, às empresas e as empresas depois aos seus clientes, porque as coisas vão por etapas. Portanto, quando nós temos uma tecnologia que permite uma maior largura de banda, vulgo velocidade, e uma menor latência, ou seja, tempo de uma ação que é feita aqui ser notada do outro lado, há novas aplicações que se podem desenvolver, mas depois é preciso tempo para as desenvolver. Portanto, o facto de termos já 70% de cobertura não quer dizer que as empresas já estejam todas a desenvolver muitas aplicações para dar aos seus clientes, mas irão lá chegar. Eu já ouvi alguns receios de que o 5G podia acabar por ser ultrapassado pelo 6G. Acha isto possível? É sempre assim, ou seja, vem uma geração de comunicações, ela é incorporada, vem outra geração de comunicações, ela é incorporada, e gerações de tudo, a mesma coisa. Se nós demorarmos muito tempo a incorporar a anterior, às tantas já aparece a seguinte e a anterior ainda não está completamente incorporada. E o mercado terá que responder a isso. Por isso é que é tão grave ter-se posto em primeiro lugar, por exemplo, o valor económico do leilão, em vez da velocidade. Fazer o leilão rápido, para que os operadores pudessem fazer aquilo que tinham feito anteriormente, sempre que foi incorporar as novas tecnologias rapidamente, difundi-las e permitir a criação de aplicações, e não nos atrasarmos, é muitíssimo mais valioso do ponto de vista de valor económico trazido para o país do que lá o leilão ter gerado X ou Y de valor final. Portanto, são essas opções económicas que nem sempre são as melhores e que comprometem o futuro, parecendo e vendendo-se facilmente já agora à opinião pública como uma coisa melhor. Ou seja, eu atrasei aqui o leilão à brava, mas à conta disso consegui buscar um encaixe financeiro maior. Mas o país perdeu muito mais. E essa conta perdeu é muito mais sobretudo fácil tempo, de fazer. que é uma coisa difícil de contabilizar. É muito difícil de contabilizar. Nós vamos começar a entrar... Mas não vamos bater mais no tema. Agora o 5G está no terreno, está a andar, vai andar e as pessoas vão usar. Vamos entrar numa fase de começar a correr contra o tempo, mas de qualquer forma não queria deixar de lhe perguntar uma coisa aqui. As operadoras de telecomunicações estão normalmente entre as empresas que recolhem mais reclamações dos clientes. O que é que não funciona? Olha, quanto maior é o número de interações, maior é o número de reclamações. Por isso, se eu tiver interações muito frequentes, também o número de reclamações é maior. Portanto, o facto de... isto é como o problema dos acidentes informáticos e tal. O que conta não é tanto quantos acidentes é que se tem, mas como é que se recupera deles. E o que conta não é tanto quantas reclamações se tem, mas como é que se responde a elas. E, portanto, e todos eles estão a fazer esforço para resolver esses temas. Mesmo obviamente esse tempo de resposta às vezes é motivo de reclamação, não é? Mas todas as pessoas, todas as áreas sofrem de reclamações, toda a gente que tem muitos clientes sofre reclamações. A área digital tem uma particularidade, é que as pessoas estão habituadas ao tempo instantâneo. E esse tempo instantâneo também, obviamente, que se reflete em todas as ações das pessoas, nomeadamente, por exemplo, nas reclamações. Portanto, quem tem muitos clientes tem muitas reclamações, tentam sempre baixar, obviamente, a ninguém interessa, do ponto de vista da operação, a ninguém interessa que as pessoas sejam mal servidas, não é? E por isso é o tempo que leva, e a própria inovação vai ajudar a que algumas dessas coisas sejam resolvidas de forma mais automática e possa baixar esse número. Antes de terminar, deixe-me só perguntar-lhe sobre esta questão. Os Estados Unidos querem proibir o TikTok já a partir do próximo ano, caso a plataforma não substitua o investimento chinês. A empresa diz que a decisão é inconstitucional e que vai contestar. Isto é uma ameaça à liberdade de expressão? Olha, vamos lá ver. Há várias coisas. Primeiro, isso é essencialmente uma medida proteccionista. E, portanto, as medidas proteccionistas, como sabemos, são prejudiciais ao mercado e não são, digamos, fazedoras de um mercado mais competitivo. Primeira questão. Segunda questão, o tema da liberdade de expressão, como é às vezes tratado, nós temos que pôr a questão da seguinte forma, a meu ver, que é a liberdade de expressão de uns termina quando começa a liberdade dos outros. Isto é, a liberdade de expressão e a liberdade de outras coisas. Não é diferente da liberdade. A liberdade de expressão não é diferente. Não é diferente da liberdade. Nós não podemos considerar a liberdade de expressão ofender pessoas ou perseguir pessoas. Isso não é liberdade de expressão. Isso é o que alguns
algumas forças que hoje começam a ter representação em muitos países, não é? Querem fazer passar. E os americanos têm muito essa questão da liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão não pode ser à custa de tudo. Sobretudo não pode ser à custa dos outros. Portanto, nós não podemos considerar liberdade de expressão perseguir pessoas, dizer mal delas, denegri-las, etc. Pronto. Esse é um tema. E esse é um tema que tem que ser resolvido pelos Estados, com os mecanismos constitucionais que conseguem desenvolver. Outra coisa é o protecionismo contra determinados interesses económicos de outras regiões. Portanto, está contra uma decisão do género que foi tomada em Portugal, não em relação a uma rede social, mas em relação à Huawei. Penso que não devemos ter, políticas proteccionistas. E penso que se há questões técnicas que devem ser colocadas à empresa, devem ser. Se forem questões que têm que ser fiscalizadas por técnicos, devem ser. Agora, uma coisa é resolver um problema técnico, que as empresas certamente terão interessadas em também clarificar, e outra coisa diferente é tomar atitudes proteccionistas. Em relação ao Huawei, houve argumentos, enfim, que apontavam para outro tipo de situações que não só a questão técnica ou a rentabilidade económica, não é? Não, vamos ver. Lembro-me de haver um representante do governo dos Estados Unidos que veio a Portugal precisamente saudar o facto ou pressionar para que Vamos ver. nós em Portugal não assumíssemos a É o que eu digo. ligação ao Huawei. Medidas proteccionistas não são boas. Questões técnicas ou de natureza do que é que se faz com a informação, etc. Todas as empresas têm que conseguir responder, e se responderem, respondem, se não responderem, são sancionadas por isso. Mas... Não queria terminar sem perguntar, enfim, o problema com a China é um exemplo, mas na verdade a questão da cibersegurança está hoje muito presente. E o que eu lhe queria perguntar era, por um lado, se acha que vamos ter que reforçar e muito o investimento neste combate, e se esta será uma fatura pesada no futuro para as empresas. Temos que reforçar e será uma fatura pesada. E temos que fazer outra coisa, que é começar por uma coisa fundamental, que é a qualificação das pessoas, em geral, para lidar com esse tipo de temas. Ou seja, as pessoas têm que saber como é que devem funcionar com os instrumentos digitais para não serem tão vítimas facilmente de ataques de vários tipos. E essa luta vai ser cada vez mais difícil. E dou-lhe só um exemplo muito rápido, e o exemplo muito rápido é o seguinte: havia aí essa fraude de receber um SMS, um WhatsApp a dizer pai, Olá, mãe pai, e olá. tal, agora mudei o número, não sei o quê. Agora imagine que é a cara do seu filho, com a voz do seu filho, a pedir uma coisa. Cada vez a inteligência artificial permite. Pronto. E isso é uma coisa que vai aparecer, porque os criminosos são extremamente imaginativos. E, portanto, as ferramentas existem. E as ferramentas existem. Portanto, cada vez vai ser mais difícil às pessoas distinguir coisas. E, portanto, uma das coisas que a gente tem que aprender desde pequeno, e o ensino tem que permitir isso, é saber-nos defender desse tipo de coisas. Quando fala no ensino, é formação escolar mesmo? Também, a começar pelos professores logo. Quer dizer, os professores são fundamentais para formar os seus alunos e dar-lhes as competências necessárias, e uma delas é distinguir o verdadeiro do falso, que é algo que cada vez vai ser mais difícil, e se os professores não tiverem receio de se expor aos alunos, porque são tecnicamente menos qualificados, é um problema. E, portanto, isso começa no ensino, começa na qualificação geral da população ativa, começa em todos esses aspectos. E depois continua nas empresas, na proteção contra os ataques e, sobretudo, na resposta também, na capacidade de sobreviver, de ser resiliente aos ataques, porque ninguém é muito bom em cibersegurança por não ser atacado. Quem não é atacado é quem não é interessante. Quem é muito bom em cibersegurança é quem recupera depressa dos ataques, consegue evitar a maioria deles, e se tiver algum, recupera rapidamente. Ou seja, é a resiliência que interessa. E não propriamente ser muito atacado ou pouco, porque isso, quem for interessante é muito atacado. A terminar, pedimos sempre que os nossos convidados escolham um tema musical que de alguma forma lhes tenha marcado a vida, ou que considerem importante.
Gostava de conhecer a sua escolha, que explicasse um bocadinho para todos o que Olha, nos ouvem. eu escolhi uma canção escrita, uma melodia escrita por Charlie Chaplin, que eu acho que é um dos maiores artistas de sempre, e artistas no sentido largo do espectro. Completo, portanto foi ator, realizador, escreveu canções, escreveu música, enfim. E, portanto, o Smile é uma canção sobre a resiliência. Estamos agora a falar de resiliência de propósito. Uma coisa que diz muito, obviamente, a quem está naquele negócio da comédia, porque às vezes a pessoa tem que fazer rir os outros quando está triste, não é? Mas toca-nos a todos nós, nos nossos momentos mais difíceis, porque todos nós temos momentos mais difíceis. E, portanto, nessa altura ter uma peça que nos mostra que mesmo perante a adversidade a gente deve sorrir e deve levantar a cabeça e deve procurar as coisas boas é fundamental. E por isso é uma busca contínua que eu pessoalmente sempre fiz ao longo da vida, porque a gente tem sempre alturas melhores e piores, e o Smile é sempre uma referência para esse tema. Já quase toda a gente cantou essa canção, portanto é universalmente conhecida. Pena é que as novas gerações não conheçam tão bem o Charlie Chaplin, porque já viveu há muitos anos e, portanto, já fez coisas há muitos anos. Nasceu em 1880 e tal. E, por isso, é pena que não se conheça melhor a sua obra, mas fica aí o Smile para essa recordação. Para aproveitarmos. A escolha musical de Rogério Carapuça, presidente da APDC, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, o nosso convidado de hoje, a quem agradeço obviamente a presença. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Rui Glória, a sonoplastia de João Campelo, a imagem de Beatriz Pereira. Regressamos na próxima semana. Até para a semana.